E aí, malungas e malungos do meu coração. Quem fala é Augusto Azevedo, direto do Memória Resetada, dando continuidade ao que estamos chamando de História da Galera da Pindaíba, ou simplesmente a Galera da Pindaíba. Hoje é o nosso terceiro episódio, que vai abordar basicamente a revista 2, o seu lançamento, mas o contexto que envolveu o lançamento dessa revista, né? A edição e publicação. Então, a Pindaíba número 2 mantém o conselho editorial clássico, como na primeira. André Dias, Augusto Nascimento, Cláudio Pittenmiller e Manuel Carlos. E se resultou de um trabalho árduo de alguns anos. Ela é lançada em 2008, segundo semestre de 2008. E para ela acontecer, houve muito investimento, sobretudo humano. Na minha leitura, foi a revista que mais envolveu discussões, e reuniões e reflexões. Tanto é que depois da Pindaíba número 2, por tudo que ocorreu em torno dela, todas os feitos, né? Inclusive, infelizmente, uma fatalidade envolvendo a nossa galera, né? A galera da Pindaíba. A Pindaíba número 2, ela demora cerca de 5 anos, né? Entre uma e outra, como já foi falado. E diferente da primeira Pindaíba, né? Do contexto a qual a primeira Pindaíba foi lançada, a Pindaíba número 2, ela começa a ser construída no momento em que o Benfica, o bairro Benfica, né, o bairro que a galera se encontra, estava se reagitando. Houve aí uma espécie de carência de bares, né, assim, como já foi ressaltado, inclusive, no primeiro episódio do Memória Resetada, envolvendo a galera Pindaíba, que a gente chamou de As Origens, confere lá e tal. A Pindaíba, entre a Pindaíba número 1 e a Pindaíba número 2, ou seja, entre 2003 e 2008, muitos pontos de encontro surgiram do Benfica, mas eu diria que o Benfica começou a ser um bairro mais movimentado e, como consequência, alguns outros bares abriram. Acho que é o prime do Seu Assis, esse período, né? Embora a gente já frequentasse o Seu Assis há bastante tempo. E é também o período em que o nosso querido Feitosa, né? Colocou um bar na Adolfo Webster, que inclusive perto do ponto do Seu Assis, em um ponto que já era, que de certa maneira pertencia ao Seu Assis, mas isso é um papo para outra história. O lance é que o Feitosa serviu de escritório para a gente bolar muita coisa relacionada à Pindaíba número 2. Mas o que reagitava mesmo o Benfica, o que começou realmente a trazer uma vida diferenciada para o Benfica, foram as praças.
as praças, ambas as praças, né? Tanto a Praça da Gentilândia, né? Chamada por muitos já como Praça Rosa da Fonseca, passou por uma reforma entre 2004, 2005 e a Praça da Feira da Gentilândia também, né? E a Pindaíba número 2 ela é lançada justamente na Praça da Gentilândia, ou melhor, na Praça da Feira da Gentilândia. Sendo que. Mas você tá fazendo uns barulhinhos aqui e tal, eu não quero interromper. Peço desculpa. Ela tá cumprindo a função dela, né? Protegendo o lar dela. Então, voltando. Essas praças, após a reforma, elas viram um refúgio, inicialmente um refúgio, depois a gente pode dizer que é um verdadeiro ponto de encontro, sim, da galera emo, que antes se encontrava ali na Praça Portugal, né, que fica na Aldeota, né, bairro de parte da elite da cidade de Fortaleza, metro quadrado caríssimo, mesmo que Fortaleza não tenha mais metro quadrado acessível. E expurgados de alguma maneira, ou por todas as maneiras, né? Essa galera que começou a se reunir frequentando a Praça Portugal, meio que migrou, meio que desceu para a Praça da Feira da Gentilândia. Os encontros aconteciam às sextas, mas principalmente aos sábados, inicialmente. E junto com essa turma emo, não junto, né? Fazia parte do que ficou conhecido como emo, né? Movimento emo, é que a gente pode dizer que emocore tornou-se um movimento, ou foi um movimento. Tinha uma parcela bem significativa de LGBTQ+, né? Que passou rapidinho a sofrer perseguições, né? O bairro inteiro, ou melhor, o bairro, né? A cidade, ou a parte da cidade que já vinha falando besteira em relação aos encontros dessa galera na Aldeota, não fez diferente quando veio para o Benfica, né? Os mesmos perfis reacionários, homofóbicos, transfóbicos de um bairro que, independente de ser boêmio, não deixa de ser pequeno burguês. O que mais se resmungava é porque as meninas e os meninos, falando de adolescentes, até mesmo de adultos, né, assim, não se inibiam em trocar carícias e beijavam, né, se beijavam. E a consequência mais cruel disso tudo, ou quase a mais cruel, né? Chegarei lá, é que uma parte da turma marginalizada da região da cidade se juntava para espancar e assaltar esses emos, esse pessoal, essa galera LGBTQ+. Na época o celular já tinha se tornado o relógio de pulso do momento para galera dos roubos, né? Então, além de serem agredidos, além de terem seus pertences roubados, como aparelhos celulares e dinheiro, carteira, né, pochete, bolsas, né? Bem pior que isso, essa turma era surrada. E como o Benfica sempre aglutinou uma galera
pessoas sensíveis a causas das mais diversas, né? Sempre foi um bairro politicamente muito movimentado. Houve até algumas iniciativas de discutir alguma coisa, uma denúncia pública, ou então um esquema de autoproteção para inibir esse tipo de crime, né? Porque eram toda sexta e sábado essa turma apanhava bastante e era roubado. Mas falei e dizer o que era mais cruel, né? Quando algumas dessas iniciativas aconteceram, por incrível que pareça, toda aquela violência, né, parecer normalizada, que é algo que infelizmente perdurou e perdura pelo bairro do Benfica desde então. Antes disso, né, para quem não sabe, o Benfica não tem moradores de rua, melhor, não tem uma população de rua de modo recente. Nos anos 90, o Benfica já tinha uma população de rua, né? Cidadãos em situação de rua que inclusive ocupavam uma antiga edificação, acredito que banheiros públicos desativados justamente na praça da Feira da Gentilândia. É muito cruel normalizar a violência, né? É muito cruel assumir ou melhor, aceitar a pirangueiragem, né? Isso é um papo muito escroto. Daí surge a Pindaíba número 2 nesse contexto, né? Só que tem dois pontos, além de todo o trabalho que a gente teve de reflexão, de conversa, né? Tanto no próprio Feitosa ou até mesmo no Bosque. É, é praticamente a última Pindaíba criada no Bosque, né? Me refiro ao Bosque da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Foi o local onde a gente começou a trabalhar junto. Mas a gente vendo que a nossa convergência de ideias, iniciativas, ela tinha uma coesão assim interessante, surgiu a ideia, né, inclusive para possibilitar visibilidade e financiamento para a Pindaíba número 2. Da gente, enquanto coletivo literário, concorrer ao primeiro edital de artes de Fortaleza. E a gente concorreu na categoria de livro de contos e passamos. Para isso foi montada assim uma grande estratégia, né? Assim, seria muita mancada ou não, né? Mas seria preciso projetos muito mais elaborados do que o nosso. Né? Esse é um momento em que o Nuno Gonçalves, meu chapa, meu mano, meu brother, ele chega junto da gente, se não me engano, a ideia foi dele, de concorrer esse edital. E o Nuno já tinha uma experiência literária na cidade, na região, muito admirável. O Nuno sempre foi um cara de convergir muitas ideias, muitas pessoas. E ele teve a sacação
por ser próximo do José Alcides Pinto, da gente convidar o José Alcides Pinto para compor o livro de contos. Isso foi muito foda. Eu não posso nem. É um livro que eu escondo que eu participei, porque a gente deu as mancadas editorial. Então, em vez de sair o meu texto revisado, sai um esboço. Então, não é uma vantagem que eu gosto muito de contar. Mas aconteceu. E a gente marcou uma reunião através do Nuno e com o Nuno na casa do saudoso José Alcides Pinto para a gente fechar a parceria e comparecer a essas reuniões. Esses caras são todos resetados. O Nuno lembra, mas tanto o André Dias, acho que o André ainda lembra, mas o Manuel esqueceu completamente dessa reunião. Mas nessa reunião estavam presentes José Alcides Pinto, Gonçalves, André Dias e Manuel Carlos. E eu, né? Então a gente expôs o projeto para o José Alcides Pinto. A gente... Não sei se o Cláudio Bittemilha apareceu também. Pode ser, viu? Pode ser que o Claudinho estivesse também. Enfim, o André e o Manuel estavam com certeza e o Manuel esquece disso e é reset puro isso. Meu brother, Manel! Então, a gente colocou lá nossa proposta e o José Alcides Pinto foi muito atencioso, muito carinhoso e muito profissional. Então, assim, a gente conversou e ele ficou... Tem uma hora que ele perguntou, mas qual é mesmo a ideia do projeto? É para fazer uma... É para a gente conseguir ter recursos para outra revista. Aí a gente meio que... a gente estava ali do lado de uma pessoa que nos impressionava, né? Todo mundo ali, inclusive o próprio Nuno, que era a nossa ponte, mas tinha tem o José Alcides Pinto como uma espécie de ídolo, né? Da literatura, da poesia marginal, independente. E aí alguém, mas a gente está querendo a sua participação. Ele, não, rapaz, eu já participei, já estou dentro, quero saber de mais coisas. Então foi muito bacana isso aí. E a gente lançou o Encontros e Desencontros, né? Através do primeiro edital de artes da Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? Ainda não era secretaria, se não me falha a memória, estava em processo de transição, era antigo FUNSED, né? Fomos lá também, atrasou um pouco, isso também resultou no atraso da própria edição da Segunda Pindaíba. A gente teve que ir lá, comparecer a algumas reuniões e tal, mas deu certo e a gente lançou aí também na praça. E foi um prenúncio do que seria o lançamento da revista mesmo, né? Que era onde a gente queria chegar. E aí entra uma figura que eu tenho imensa saudade, porque além de ser um meu mano, né, cara? Alguém que apareceu na minha vida e que abrilhantou e que me ensinou bastante. Tal como o Carlos Jorge, era um parceiro de trabalho. E eu sou uma pessoa muito difícil de trabalhar. Não que eu me atrapalho, eu atrapalho as pessoas que estão comigo, mas eu sou extremamente exigente. E a gente trabalha para pagar nossas contas, né? Desse tipo de sociabilidade. Aí quando a gente vai trabalhar sem ter o papo da grana, né? Sem ser para pagar os boletos, o meu nível de exigência ele cresce muito. Eu posso não ser nada, não ser ninguém, mas eu gosto de fazer as coisas com a firmeza que eu acredito que elas mereçam. Eu estou falando do meu mano, do meu amigo Marcelo Bittencourt.
que marca a segunda Pindaíba por abraçar a ideia e trazer a experiência que ele já tinha, né? Aproximar a gente do também saudoso Carlos Emílio, que com a Raia Pajeúba ele trouxe uma outra noção de artes gráficas para a minha geração, para a geração do Marcelo, para a geração dos meninos, das meninas da Pindaíba, né? Assim como ele trouxe para a geração dele com o Saco. Então, o Marcelo, eu não tenho como não achar a revista Pindaíba a cara do meu brother, a cara do meu faixa, Marcelo Bittencourt. Inclusive, por tudo que aconteceu, da maneira que a gente perdeu ele. E o Marcelo, nesse tempo, morava numa espécie de... Uma espécie, né? Era uma casa coletiva, né? Uma casa na rua Marechal Deodoro da Fonseca, né? Benfica, que tinha vários quartos, várias suítes, e era casa de rateio, né? Assim, moravam várias pessoas, e aí ia mudando a configuração das pessoas que iam morando. E o Marcelo, nessa época, entre 2007 e 2008, ele morou lá. E ele conseguiu convencer a galera da casa para nos receber. E a gente ficou usando o quintal dessa casa na rua Marechal Deodoro, dessa casa coletiva e tal, para fazer as reuniões da Pindaíba. Então, como eu falei, a gente se reuniu muito. Também por isso que hoje a turma tem pavor de reunião. A gente se reunia demais. E para decidir um monte de coisas, né? Foi a partir, eu lembro como se fosse hoje, no quintal dessa casa, a gente colocando em voto, né, de maneira assembleária mesmo, por que a Pindaíba jamais deveria concorrer a edital. Por que ela sempre deveria ser uma revista financiada pelo próprio público da Pindaíba, desculpa, assim como os próprios e as próprias pindaibeiras, né? E a gente, nesse quintal dessa casa, a gente organizou bimbo, né? Que a gente organizou lá e realizou na Praça da Feira da Gentilândia, né? Com o próprio Marcelo, cantando as pedras, né? Cantando bingo. E é uma revista que tem a cara dele, né? Assim, passou a ter, ou já tinha desde o início devido ao trabalho dele, né? De chegar junto, né? De apostar. E ele, depois de um tempo, que a gente lançou a revista na praça da feira da Gentilândia, o Marcelo começou a militar pela revista, né? Então ele, por uma questão de sobrevivência, ele pegava os volumes dele e saía vendendo em sinal, né, em bancas, né, com as pessoas que ele conhecia. Então ele fez um trabalho de divulgação da revista que até hoje marca, né? Porque ele furou várias bolhas. Ele era uma pessoa muito destemida. Acreditava mesmo no papo da literatura, sabe? Eu tive imenso prazer de ser mano daquele cara e assim como de ser parceiro de trabalho. Eu Minha experiência com o teatro tem muito a ver com o Marcelo. A partir das performances que a gente fazia aleatoriamente, o meu ingresso no curso de artes cênicas, do Cefet, o modo como a gente trocava ideias, nossos planos.
o Cabeça de Boi, Comedor de Dinheiro, foi um projeto que só quem me escutou foi o Marcelo. Porque na verdade eu acho que eu só quis consultar ele em relação a como seria a estrutura geral do Cabeça de Boi, Comedor de Dinheiro. Então, assim, é uma revista muito boa, né? Que a gente teve a oportunidade de relançar em outros picos, outras instâncias, né? A gente leva, por exemplo, a Pindaíba 2 pro, acho que para a primeira edição do Manifesta no Teatro José de Alencar, por exemplo, né? E a gente teve essa experiência gráfica muito exitosa e inclusive é a primeira Pindaíba que não é em formato A4 dobrado, né? Ela é um formato tamanho A4 inteiro, né? Assim, então todo um papel colchão é um luxo. É um luxo. Eu tenho muito carinho por essa revista. Tenho muito carinho mesmo. Por ser, de certo modo, símbolo do nosso gás, né? Da nossa peleja, né? Para fazer literatura, para fazer arte nessa cidade. Tem muita história, onde é a revista que eu saio da Paraíba, né? Para depoimento, porque é algo que realmente faz muito bem para mim, além de escritor, né? Muito satisfatório participar da revista, né? Estar presente também nessa segunda edição e contribuir na valorização da literatura. Então é isso. É uma revista que eu acho pesada por vários aspectos, né? Não por ser DAO, mas por ser o resultado de um trabalho árduo, de um trabalho muito duro, de muito tempo, cheio de, cheio de investimento humano, né? E vou ficando por aqui. Aguardem o terceiro episódio, ou melhor, o quarto episódio, onde a gente vai tratar sobre o lançamento da terceira revista Pindaíba, que não é a que eu mais gosto. Eu tenho um carinho por todas, mas é sem sombra de dúvidas a melhor festa. É uma festa assim. Enfim, a gente precisava daquilo e foi no começo do ano muito emblemático. E a gente vai falar sobre tudo isso no próximo episódio. Um beijo grande em cada malunga e tamo aí mandando brasa. Valeu.